Salve galera, como que vocês estão? Espero que vocês estejam animados porque eu vou falar de algo tenso, que eu já passei por muito, eu era muito sommelier de culto. Como que é isso, Gustavo? Cara, eu escolhia o culto que eu queria ir. Tipo, se bispo tal estiver, eu vou. Se ele não tiver, eu não vou. Se o pastor tal tiver, eu vou. Eu não vou. Eu só vou dia de terça, quinta e domingo à noite. Se for outros dias, eu prefiro não ir. E, cara, Deus ele falou muito comigo muitas vezes. E eu demorei pra ouvir isso e entender que não é eu que tenho que escolher. Deus ele que escolhe quando ele vai falar comigo. Não sou eu que escolhe quando Deus vai falar comigo. Isso me pegou muito fortemente nesses dias que aconteceu um momento, né, com um amigo meu, onde eu fiquei triste porque ele acabou não indo num culto. Eu fiquei triste mesmo, porque eu quero que ele se sinta cada vez mais presente na presença de Deus e que ele busque cada vez mais o altar. Porque eu sei o quanto é maravilhoso estar na presença de Deus. Então, quando alguém não vai e eu gosto muito, eu fico triste. Eu entendo, acontece, mas eu fico triste. E eu oro, eu peço para Deus abençoar, para que ela receba posteriormente uma outra coisa, porque aquela palavra que ela perdeu, ela não é para ela, ela não recebeu. E eu gostaria que ela tivesse ido para que ela recebesse, mas tudo tem uma direção. E o Espírito Santo ele falou muito forte comigo naquele momento, onde ele falou para mim que, cara, tem gente que quer escolher o culto que vai. Você não pode limitar Deus nisso. Você tem que ser aberto, porque muitas vezes aquele culto que, entre aspas, você não quer ir, é o culto que ele vai te usar. O horário que você não quer ir, muitas vezes vai ser o horário que Deus vai te usar. É o horário que Deus ele quer te abençoar. Então não seja fechado. Não se feche para um horário, para um dia específico para que Deus vai te usar. Não. Seja aberto para que Deus ele te use todos os dias. Por exemplo, hoje é dia 19/9, segunda-feira. Cara, hoje tem culto na minha igreja. E se eu não estiver aberto, eu vou falar assim, pô, mano, dia de segunda-feira eu não vou pra igreja. E Deus, ele quer me usar. Porque quando você tem intimidade com Deus, você sente Deus, ele te, desculpa, tirando do conforto e te incomodando pra você ir pra igreja. Ele te incomoda porque ele quer te dar uma resposta para aquilo que você quer buscar. Ele às vezes você pede algo para Deus e Deus ele quer falar com você, tá tentando falar com você, só que você não tá íntimo com ele. E qual é a forma que ele tem para falar para você? É com culto. É muito louco isso. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que ir no culto. Por exemplo, na minha igreja, que eu vou na Renascer, lá tem o culto de segunda-feira é mais voltado para a área profissional. Então, muitas vezes eu vejo assim que a galera não vai. É muito vazio segunda-feira. Só que aí eu vejo a galera orando, pedindo prosperidade. Só que aí como que você quer ouvir a Deus, sendo que você não vai no culto de prosperidade e você quer ser próspero, sabe? Eu fico pensando assim, falar, caraca, mano, como que eu vou viver a prosperidade sendo que eu não tô tete a tete com Deus, sabe? De ouvir a Deus. E naquele dia que ele vai falar mais fortemente comigo, direcionadamente, através do apóstolo, através daquele que vai ministrar as nossas vidas, não, eu não vou. Eu me fecho. São os dias que mais eu preciso ir. Se você quer viver uma vida profissional, busque isso. Busque descobrir os temas diários da igreja. Porque muitas vezes todas as igrejas, todos os ministérios têm essa direção de que um dia busca focar mais num assunto, no outro dia busca focar em outro. Então isso é muito forte para a gente entender aquilo que a gente quer viver. Por exemplo, na minha igreja tem, todos os dias busca ter um tema diferenciado para que seja abordado todo o tipo de tema possível para que seja falado na semana para que a gente seja fortificado. Na sexta-feira é mais culto de jovens. Então é uma palavra mais forte, uma palavra mais pesada para jovem, para que a gente se fortaleça. Não é para a gente ficar mansidão, não é para a gente ficar parado, é para nos exortar e nos mostrar o caminho que a gente precisa seguir através da direção de que Deus ele tem para nós. Então a gente tem que buscar isso. Eu mesmo, por mim eu não perco nenhuma sexta-feira. Eu já perdi, claro que já. Já deixei de ir. Mas por mim eu vou todas as sexta-feiras porque eu sou jovem.
Então eu preciso aprender mais e mais ainda a como me comportar. O que que eu tenho que fazer, o que que eu não posso fazer, aquilo que eu tenho que me assemelhar, aquilo que eu preciso aprender, aquilo que eu preciso observar em mim que eu estou errando. Então todas essas coisas a gente tem que buscar. Então eu não posso ser fechado e dizer não, dia de quinta-feira eu não vou, porque não é minha escala, por exemplo. Tem gente que fala isso, não é minha escala, então eu não vou no culto. Errado, você tem que ir. Você tem que ir na sua escala, fora de escala, quando não é, nas férias, em qualquer lugar. Porque você não sabe quando Deus ele vai te usar. Você não sabe. Então Deus ele vai querer falar com você quando Deus quiser, né? Quando a gente quiser. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, vá o máximo possível para a igreja. Ore o bastante possível, porque desta forma você vai estar cada vez mais íntimo com Ele e cada vez mais você vai poder entregar algo maior com Ele. Você vai ser mais fortificado e você vai parar de ser sommelier. Eu não vou porque não tem essa banda X. Eu não vou porque tem pastor Y. Não, você vai porque você quer entregar um culto racional para Deus e você quer ouvir a voz de Deus e sair de lá transformado com algo que você precisava ouvir e que Deus tocou no seu coração para que você viva. Eu quero falar com vocês sobre todos os assuntos. Eu quero que Deus ele me mostre o caminho para que eu fale com vocês. E neste momento eu vou falar sobre aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu vivo cotidianamente conversando com Deus, tendo a minha experiência na palavra, tendo a experiência de estar com Ele cada vez mais, cada momento mais. E por isso que eu quero dividir aquilo que eu vivo, não só aquilo que eu já vivi. É claro que eu vou falar daquilo que eu já vivi, das minhas experiências, mas eu quero falar muito mais daquilo que eu estou vivendo hoje. Por exemplo, sexta-feira agora vai chegar, eu quero ter uma experiência diferente. No sábado terá um evento muito louco que eu vou participar, então depois eu quero ter uma experiência muito louca também para me dividir com vocês. Então eu quero viver e contar nos meus vídeos aquilo que eu vivo. É claro que Deus muitas vezes ele vai me mostrar uma direção, uma capacitação, vai me mostrar um direcionamento para que eu fale para vocês. Porque eu falo para vocês que, cara, o que eu quero fazer aqui não é para mim. Porque é muito difícil, vocês não entendem isso. A galera acha que quem grava vídeos pro YouTube falando de Deus é fácil, que quer status, que alguma coisa, vocês não sabem o quão difícil é. Vocês não sabem o quão Satanás está atordoado, ele está nervoso com as nossas vidas, porque nós estamos falando de Deus, para que vidas sejam libertas, sejam tiradas de todo o cativeiro. Vocês não sabem o quanto é complicado no mundo espiritual. É muita assolação, é difícil, a gente tem que estar orando, jejuando, estando em aliança com Deus cada vez mais, não podendo errar. A gente não pode se dar ao luxo de errar e ficar pedindo perdão, porque a gente tem que estar em santidade, porque quando a gente der uma brecha, essa brecha Satanás ele vai querer usar com todas as forças para nos destruir, para nos fazer cada vez mais parar. Ele quer nos calar. Ele quer calar nossas vozes para que a gente não fale do amor de Cristo. Então não seja sommelier e abençoe a outras vidas. Se você puder também, curta, compartilhe esse conteúdo se você curtiu. Se você não curtiu, compartilhe também, porque vai ser muito bom. Porque outras vidas vão ser abençoadas, porque muitas vezes não é para você. É para uma outra vida que você vai compartilhar. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.